e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados, vamos orar ao Senhor, pedir que essa palavra fale aos nossos corações, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos entender essa palavra tão gloriosa que é a palavra do nosso Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra tão poderosa, Senhor, tão viva e eficaz, que cumpre sempre o propósito, Pai, para o qual ela é destinada. E nessa noite, Pai, nós estamos diante desse trecho da Epístola aos Efésios. Vamos falar aqui também sobre outros textos, Senhor, da tua palavra. Nós queremos pedir a iluminação do teu Espírito Santo. Queremos pedir que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, Pai, e que essa palavra possa, Senhor, surtir efeito, produzir fruto abundante para a glória do nome do Senhor. Nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é Dia dos Pais, não é? Nossos irmãos já fizeram aqui uma homenagem aos pais que estão aqui nessa noite. E todos nós sabemos da importância da figura paterna na vida dos filhos. Isso é inegável. Algumas pessoas acham que o papel da mãe é mais importante, mas, na verdade, o pai tem um papel tão importante na vida dos filhos quanto a mãe tem. Ao pai, por exemplo, cabe mostrar ao bebê, aquela criança recém-nascida, que existem outras pessoas no mundo além da mãe. E também cabe a ele ser uma referência para a criança, ser alguém em que a criança possa se espelhar quando crescer. Pesquisas também realizadas nessa última década mostraram que em países onde a licença paternidade é mais extensa, cada país tem um regime, alguns países no Brasil, por exemplo, parece que são 5 dias agora, se eu não estiver enganada, mas há países onde a licença paternidade ela é mais longa, e pesquisas têm demonstrado que países onde a licença maternidade é mais extensa, e esse regime, né, já está em vigor há mais tempo, isso tem produzido impactos positivos no desenvolvimento das crianças. Estudos também mostram que o envolvimento dos pais no cuidado dos filhos faz com que a criança apresente um maior desempenho, um melhor desempenho escolar, diminui as taxas de delinquência. Enfim, irmãos, é conhecido pela psicologia, por todas as pessoas que estudam, que para que a criança tenha um bom desenvolvimento emocional, para que ela consiga lidar com as situações difíceis com as quais ela vai passar pela vida, é importante que ela tenha crescido em um lar no qual o pai e a mãe estejam presentes e ofereçam apoio incondicional, conforto, proteção. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento de uma criança. Claro que isso é o ideal. Claro que isso é aquilo que deveria acontecer sempre na vida de todas as crianças, na vida de todos os filhos, mas nós sabemos que não é bem assim que acontece na realidade. Todos nós aqui nessa noite certamente temos histórias diferentes para contar como filhos. Como filhos, cada um aqui teve um percurso, uma história. Talvez alguns tenham ótimas lembranças dos seus pais, possam dizer, não, eu tive um pai maravilhoso, eu tive um pai presente, eu sempre pude contar com meu pai. Talvez todas as vezes que você se lembre do seu pai, você tenha algo bom a dizer dele, você se lembre das lições que ele te ensinou, mas outros provavelmente não têm a mesma experiência. Para outros, as lembranças não são tão boas assim. Alguns tiveram pais ausentes ou pais presentes, mas que eram violentos, incompreensivos, não forneciam, como nós dissemos aqui, apoio, proteção, conforto. E alguns nem mesmo podem falar qualquer coisa a respeito do seu pai, porque não tiveram um pai presente, não sabem nem onde está essa pessoa
né, que o gerou, que o colocou no mundo. Então, as histórias são bastante diferentes. E a verdade, irmãos, que por mais perfeito que um pai tente ser, ele nunca vai conseguir chegar naquele nível de perfeição, porque nós somos seres humanos caídos. O pecado, como nós sabemos bem, afetou toda a natureza humana. Então, por melhor que um pai seja, ele sempre vai cometer falhas, vai sempre haver momentos em que ele vai decepcionar o seu filho. Por melhor que ele queira fazer, ele não vai acertar sempre. E isso é perfeitamente natural. O Senhor Jesus declarou certa vez que se os pais, vocês que são pais, que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Jesus fez uma comparação entre o pai humano, que tem uma natureza caída, por isso ele é mau, ele é normalmente mau, e o Pai Celestial, que é Deus e que sabe dar boas dádivas. Mesmo esse pai que é mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos. E Jesus falou, então, quanto mais o Pai Celestial. E essa, irmãos, é uma verdade que a Bíblia revela. A Bíblia revela que o Deus cristão, esse Deus que é cheio de glória, cheio de majestade, cheio de poder, onisciente, onipotente, onipresente, criador de todas as coisas, a Bíblia revela que esse Deus também é Pai. Já no Antigo Testamento, o Antigo Testamento já apresenta Deus como Pai de Israel. Mas é interessante que, mesmo assim, o judeu não chama Deus de Pai. O judeu considera uma grande ousadia chamar Deus de Pai. O islamismo também, uma outra religião, né, uma das maiores religiões monoteístas do mundo, que tem apenas um Deus. Os muçulmanos não se prostram diante de Alá como filhos, eles se prostram diante de Alá como servos, mas jamais como filhos. Eles dizem que é até mesmo uma blasfêmia chamar Deus de Pai. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós somos filhos de Deus por adoção, mediante a fé. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele não disse assim, olha, quando vocês orarem, digam assim, ó soberano Deus dos exércitos. Ele não disse assim, quando vocês orarem, digam, ó Deus grande e tremendo. Embora Deus seja tudo isso. Ele não disse isso, ele diz assim, quando vocês orarem, digam, Pai nosso que está nos céus. Jesus ensinou os seus discípulos a chamar Deus de Pai. Pai nosso, porque Ele é nosso Pai, Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo, numa relação que é exclusiva, singular, incomparável, mas Ele também é Pai de todos os crentes. E esse sempre foi o plano de Deus, fazer convergir em Cristo, ou seja, reunir em torno de Cristo todas as coisas, de modo que o Senhor Jesus Cristo fosse o primogênito, o irmão mais velho de uma grande família, irmãos. Esse que era o propósito de Deus. O apóstolo Paulo nos diz isso em Romanos 8, 29, que Deus queria formar uma grande família de muitos irmãos, na qual Jesus Cristo tem um lugar de honra, porque Ele é o primogênito, Ele é o irmão mais velho, e todas as coisas só são possíveis nele, em Jesus Cristo. Então a pergunta é, como é que nós nos tornamos filhos de Deus? A Bíblia ensina, por mais que as pessoas não gostem disso, e não queiram aceitar o que a Bíblia ensina, mas nós acreditamos na palavra de Deus e no que ela nos diz. A Bíblia ensina que o ser humano caído, em seu estado natural, em seu estado de rebelião contra Deus, ele não é filho, ele é criatura. Ele também é alvo do cuidado de Deus, porque Deus faz nascer o sol para o justo e para o injusto. Deus provê todas as coisas para aqueles que são filhos e para os que são apenas criaturas. Mas a Bíblia diz que o ser humano caído no seu estado natural não é filho, ele é apenas criatura. E nesses versículos que nós lemos em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 6, nós podemos entender como é o processo que nos torna filhos de Deus.
O apóstolo Paulo diz aqui nesse trecho que nós lemos que Deus nos abençoou em Cristo com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Alguns irmãos querem entender essas bênçãos como se fossem bênçãos materiais, mas o apóstolo Paulo está falando que essas bênçãos são bênçãos espirituais. Tem gente que acha assim, não, já existe uma bênção. A casa que eu quero já está lá, o carro que eu quero já está lá. Eu só tenho que tomar posse para que isso se torne uma realidade material. Não. Paulo está dizendo que Deus nos abençoou em Cristo com bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em outras traduções, nos lugares celestiais. E o que são esses lugares celestiais? Isso não se refere a um espaço físico, a um espaço geográfico. Não é um lugar exatamente, isso se refere a um nível espiritual, irmãos, ao qual nós somos elevados pela nossa fé em Cristo. É um outro estado, é uma outra realidade espiritual. Ser abençoado nas regiões celestiais significa ter alcançado uma posição espiritualmente acima do plano físico ou material. Sabe o que é isso? Isso significa que algumas pessoas vão olhar para nós e vão achar que nós somos pessoas comuns. Elas não vão ver nada diferente em nós. Elas vão olhar para esse prédio onde nós nos reunimos e vão ver uma estrutura até não tão bonita e bem acabada e vão achar que isso é algo comum. Mas isso significa, irmãos, que essa não é a maneira como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os principados e as potestades veem o crente. Porque nessa dimensão nós estamos numa outra realidade espiritual. É isso que significa ser abençoado nas regiões celestiais. Certo escritor cristão disse exatamente isso que eu falei aqui agora. Que muitas pessoas, isso é invisível aos olhos humanos. Aos olhos humanos, eles só veem aquele grupo de crente, aquele grupinho de crente ali, aquela igreja ali. Mas nas regiões celestiais, a igreja é como um exército que levanta suas bandeiras. Essa realidade invisível aos olhos humanos, mas é nessa realidade, irmãos, que espiritualmente nós estamos por sermos filhos de Deus. E olha o que a Bíblia diz. A nossa posição, esse texto aqui nos explica que a nossa posição em Cristo, qual é a nossa posição em Cristo? Se você ler até o final, até o versículo 14 pelo menos, você vai ver aí que o apóstolo Paulo explica que a nossa posição em Cristo nós fomos eleitos, adotados, remidos e selados. Mas nessa noite eu quero falar sobre a nossa condição de filhos. Eu quero falar sobre a nossa adoção como filhos. Como é que isso aconteceu? O apóstolo Paulo explica aqui. Isso aconteceu pela vontade de Deus, pelo eterno propósito de Deus. Deus decidiu que separaria um povo, a igreja do Senhor, e que predestinaria esse povo para ser em Cristo aquilo que nós somos, justificados, santos e inculpáveis, participantes da herança de filhos e glorificados, irmãos. Deus nos escolheu em Cristo, tudo é em Cristo. Todas essas bênçãos que nós recebemos e a adoção como filhos faz parte dessas bênçãos. Todas essas bênçãos só são possíveis por causa da nossa união espiritual com Cristo. Isso já estava determinado antes da fundação do mundo, que esse povo seria, como eu disse, justificado, santo, inculpável, participante da herança de filhos e glorificados. A adoção é um ato da graça de Deus, mediante o qual Ele concede direitos, privilégios e obrigações de filiação àqueles que Ele chama como filhos. Isso é que é a adoção. A adoção é Deus nos chamar e nos tirar debaixo da sua ira, porque nós éramos antes filhos da ira, e nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Isso é adoção, queridos.
Irmãos, eu imagino que toda criança sem uma família, toda criança que não tem um pai, uma mãe, o que ela mais deseja é uma adoção. Quem já foi a um orfanato, quem já assistiu a filmes sobre o assunto, sabe que o olho da criança brilha quando ela vê um carro chegando e quando ela já entende o que aquilo pode significar, porque ela pode pensar, talvez seja hoje. Talvez seja hoje que esse casal, essa família vai me levar e eu vou passar a pertencer a uma família. É o maior desejo de uma criança. E foi isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele nos adotou como seus filhos. Nós somos hoje filhos, nós temos os direitos, os privilégios e as obrigações de filhos de Deus. E tudo isso ele fez, está aqui no versículo 6 ainda, tudo isso ele fez para o louvor da sua glória. Deus fez isso para o louvor da sua glória. Ele fez isso para ser adorado. Ele fez isso para ser exaltado. E é isso que ele merece realmente. A nossa adoração e o nosso louvor nessa noite. Ele fez isso porque ele quis fazer, porque era a sua vontade, o seu propósito. E por isso ele nos adotou como filhos. O apóstolo João também fala sobre isso no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 11 ao 13, ele também fala sobre isso. Ele diz que Jesus veio para os que eram seus, o povo de Israel, o povo judeu, e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, como é que nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos? Não é por nada que nós façamos. Nós não temos mérito nenhum, isso não é obra de homem, isso é graça de Deus, é dom de Deus, mas é preciso crer e receber. A Bíblia diz, a todos quantos receberam, todos quantos creram nele, deu-lhes esse poder. Então, para se tornar filho de Deus, é preciso receber o Senhor Jesus Cristo e crer nele. Fazer aquilo que o povo de Israel não fez. O povo para o qual Jesus Cristo veio originalmente, eles rejeitaram o Messias e Deus abriu esse direito. Não só porque o povo de Israel rejeitou, nós sabemos disso. De qualquer forma, nós seríamos alcançados. Mas Deus, então, deu o direito a todos aqueles que nele crescem de serem adotados, de se tornarem povo de Deus, família de Deus. E João diz ainda que não é por descendência natural. Não é por nós sermos descendentes sanguíneos, biológicos de Abraão. Não, é preciso nascer de Deus. E a Bíblia chama isso de novo nascimento. De novo nascimento. Para entrar na família de Deus, é preciso nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. Um nascimento agora espiritual, não natural, não da carne, mas espiritual. E o mais maravilhoso de tudo, irmãos, é que Deus não escolhe como escolhe o homem. Vocês já viram como que é uma adoção humana? Muitas vezes, as pessoas que vão adotar uma criança fazem uma série de exigências. É muito difícil encontrar alguém que vá buscar num orfanato o mais feinho, o que tem problema de saúde, o que tem um histórico terrível de pais com problemas de saúde, pais drogados. As pessoas querem adotar o mais bonitinho, o mais saudável, o mais novinho. Não é assim que acontece? Mas não foi assim que Deus nos escolheu para nos adotar. Antes, a Bíblia diz no Salmo 113, versículos 7 e 8, Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo assentar-se entre os príncipes do seu povo. Deus não escolhe como os homens, irmãos. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe aquilo que não é para fazer com que seja. É assim que Deus escolhe. Se Deus escolhesse os homens, provavelmente nós não seríamos escolhidos. Mas Deus não escolhe como homem. Deus deu oportunidade a todos aqueles que crerem de se tornarem parte dessa grande família, da qual, como eu falei, Jesus Cristo é o primogênito, é o irmão mais velho. Mas talvez você possa perguntar também,
Como é que nós temos certeza de que nós somos filhos de Deus? A Bíblia também responde isso. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, dos versículos 14 a 16. Nós temos certeza de que nós somos filhos de Deus pelo testemunho do Espírito Santo de Deus. É Ele que testifica no nosso coração de que nós deixamos a condição de criatura, de que nós deixamos a condição de servos e agora nos tornamos filhos e temos todos os privilégios da obra redentora de Cristo, todos os privilégios da obra da salvação, irmãos. É o Espírito Santo que garante isso. A Bíblia diz que nós recebemos o espírito de adoção, e esse espírito faz com que nós possamos clamar, Abba. Abba. Abba, uma palavra aramaica que traduzida para o nosso idioma significa papai, paizinho. Ou seja, uma expressão de profunda intimidade no nosso relacionamento com Deus, queridos. É o Espírito de Deus. Nós podemos ter essa certeza de que nós somos filhos de Deus quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E quando esse Espírito de Deus dentro de nós testifica no nosso coração de que nós somos filhos, e porque nós somos filhos, nós podemos nos aproximar com ousadia do trono de Deus e chamá-lo de Pai, de Papai, de Abba. É Ele, é esse Espírito Santo maravilhoso que nós já temos, que nós já recebemos, que nos dá essa certeza. E quais são os benefícios da adoção? Eu já falei de alguns, com certeza os irmãos observaram que eu já falei de alguns, mas a nossa adoção, irmãos, ela se divide em dois momentos. Agora nós já recebemos esse espírito de adoção, como está lá em Romanos 8,15. Mas no futuro, nós teremos o nosso corpo transformado na vinda do Senhor Jesus Cristo, e aí sim nós vamos desfrutar de todos os benefícios, na sua completude, dos benefícios de ser adotados na família de Deus. Agora, nós já temos segurança, nós já temos confiança, nós já temos aquela alegria de saber que nós pertencemos à família de Deus. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios 2,19, não somos mais estranhos ou forasteiros, não. Nós agora somos membros da família de Deus. Então, agora, no presente momento, por causa do Espírito de adoção, que é o Espírito Santo de Deus, que foi dado como penhor da nossa herança, como uma garantia de que nós seremos resgatados, agora nós já podemos desfrutar dessa segurança, dessa paz, dessa tranquilidade, de saber que nós não estamos no mundo sozinhos, de saber que nós não estamos andando aí aleatoriamente, sem saber para onde nós estamos indo. Não, nós temos esse Espírito que nos conduz e que nos dá essa certeza de que Deus está no controle da nossa vida e da nossa história. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa isso? Cristo é dono de tudo. Ele é dono do mundo inteiro. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. E na nossa união com Cristo, nós também temos parte nessa herança. Nós somos co-herdeiros com Ele. Romanos 8,17 diz isso. O apóstolo Pedro também diz, há uma herança guardada no céu para os crentes. Há uma herança. Nós não sabemos ainda o que isso significa realmente, irmãos. Paulo vai dizer em Romanos que mesmo nós já tendo esse Espírito de Deus, como antecipação da glória futura, nós gememos nesse corpo, porque a nossa redenção ainda não está completa. Nós já somos filhos, mas ainda não podemos desfrutar de todos os direitos de filhos. Nós só vamos saber o que é isso realmente, irmãos, o que isso significa realmente na volta do Senhor Jesus Cristo. Quando houver a total redenção do nosso corpo, aí sim nós vamos receber essa herança completa.
Olha o que João diz, 1 João 3,3. Olha que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar nisso? João diz assim: nós já somos filhos, mas ainda não foi manifesto o que haveremos de ser. Você já pensou no que você há de ser? Se hoje você tem paz, alegria, segurança, o Espírito Santo habitando dentro de você, imagina quando o Senhor Jesus voltar e você receber a sua herança. Aleluia! Já somos filhos, mas aquilo que nós seremos ainda não se manifestou. Ele não mostrou ainda. É por isso, queridos, que nós nesse mundo somos peregrinos e nós vivemos na expectativa de voltar para a casa do Pai. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos peregrinos nesse mundo. Por isso que nós temos saudade. Nós cantamos, foi hoje que nós cantamos aqui? Da linda pátria estou bem longe. Crente tem saudade do céu, sem nunca ter colocado o pé lá. Sabe por quê? Porque ele já tem algo do céu dentro de si, que é o Espírito Santo de Deus. E você sente saudade do céu. Você pode estar nesse mundo mau e tenebroso, mas você sabe que você não vai ficar aqui. Aleluia! Nós não vamos ficar aqui, queridos. Não vamos. Nós temos todos esses benefícios, irmãos, da adoção. Volto a dizer, no tempo presente, segurança, confiança, sensação de que pertencemos à família de Deus. Mas nós ainda não temos tudo. Nós estamos aguardando o dia em que nós vamos desfrutar plenamente dos nossos direitos de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero, irmãos, caminhar para o final dessa mensagem, trazendo aqui algumas conclusões para nós nessa noite. Em primeiro lugar, nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que nos guia nessa caminhada. É assim que nós nos tornamos filhos de Deus. É pelo poder do Espírito Santo. Deus deu essa oportunidade a todos os que crerem em Jesus Cristo, todos os que receberem o Senhor Jesus Cristo, e nós nos tornamos filhos de Deus. E como os filhos, como eu já disse, nós temos direitos, nós temos privilégios maravilhosos, mas nós também temos obrigações, porque o filho precisa refletir a imagem do Pai. O filho precisa refletir a imagem do Pai. E como filhos de Deus, nós estamos nesse mundo para refletir a imagem do nosso Deus e do nosso Pai. E eu quero dar uma palavra aqui para todos os filhos. Todos nós aqui somos filhos. Com pais presentes, com pais ausentes, mas todos nós somos filhos. E eu quero deixar uma palavra para os filhos. Sejam os melhores filhos que vocês puderem ser para os seus pais. Honrem os seus pais. Você não vai precisar obedecer os seus pais a vida inteira, é claro que não. Um dia você vai ser independente, alguns aqui já são há muito tempo, não é? E a obediência cessa, mas a honra nunca cessa, irmãos. Então, vamos ser os melhores filhos que nós pudermos, honrando aos nossos pais, porque isso é mandamento do Senhor. Isso é mandamento da palavra de Deus. Para os pais, eu quero dizer o seguinte: cuidem dos seus filhos como herança do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, são flechas na mão dos pais. E os pais darão conta a Deus da forma como têm cuidado dos seus filhos. E para todos nós nessa noite eu quero dizer algo muito importante. Se houver ressentimento, mágoa no seu relacionamento com o seu pai, ou se o pai, em relação ao seu filho, tome uma atitude. Não deixe isso crescer de jeito nenhum. Eu acho muito triste quando eu vejo, irmãos, de uma família, uma desunião tal que filhos não falam com seus pais, pais não falam com seus filhos. Como é triste. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizer: há muitos anos que eu não falo com meu pai. Irmãos, isso é uma tragédia numa família.
Por isso, se houver desunião, se houver amargura, se houver mágoa, se houver qualquer ressentimento, peça ajuda a Deus e perdoe. Perdoe, vá atrás, busque reconciliação. Nada está perdido. Nada está perdido. Às vezes a situação chega num ponto, num relacionamento, irmãos, que nós pensamos assim, não dá mais. Desse jeito aqui não tem mais como restaurar nada. Chegou no fundo do poço. Não, Deus pode restaurar, queridos. E Ele quer restaurar relacionamentos. E finalmente, queridos, Deus é o nosso Pai amoroso. O Gerson falou aqui no começo. Se você não teve uma experiência tão boa com o seu pai humano, se ele falhou muitas vezes, se ele te abandonou, não é? Ou talvez até se você teve uma experiência boa, mas, como eu disse, os pais são imperfeitos, porque são seres humanos caídos nesse corpo que é pecaminoso. Saiba que o Pai Celestial nunca te decepciona. Ele nunca te desampara. Ele é um Pai amoroso que cuida dos seus filhos, que provê tudo que eles precisam. Tudo. Eu gosto muito do Salmo 91, os irmãos conhecem tão bem, que diz que nós podemos nos abrigar, não é isso? Nos esconder no esconderijo do Altíssimo. Nós podemos nos abrigar à sombra do Onipotente. Mas para os que são filhos, irmãos, além de nós podermos nos esconder no esconderijo do Altíssimo e de nos abrigar à sombra do Onipotente, nós podemos também descansar nos braços do nosso Pai Celestial. O salmista disse assim: como uma criança desmamada no colo da sua mãe, sou eu nos braços do Senhor. Sabe o que é uma criança desmamada? É a criança, as mães aqui sabem disso, quando terminam de ser amamentadas, elas satisfeitas descansam nos braços das suas mães. E assim somos nós, filhos de Deus, podendo descansar nos braços do Senhor. Ele não é só o poderoso do universo, Ele não é só o grandioso, o grande eu sou, Ele é seu Pai. E como Pai, Ele se inclina para ver o que você precisa. Ele quer suprir a sua necessidade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Senhor fale mais e melhor aos nossos corações.